Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É bom estarmos aqui. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. O Evangelho de amanhã, o segundo domingo da Quaresma, o Evangelho sempre é o mesmo, assim como no primeiro. O primeiro domingo sempre é o relato das tentações no deserto. Varia quem conta o relato. Num ano é Mateus, no outro Lucas, no outro Marcos. E o segundo domingo também. Sempre é o relato da transfiguração, cada ano de acordo com um dos evangelhos sinóticos. E é o evangelho que a gente vai ter na missa amanhã, portanto, esse que os apóstolos, aqueles três principais, sobem com o Senhor na montanha do Tabor, escutam a voz do Pai dizendo: "Este é meu filho amado, escutai-o". Eles veem o rosto de Cristo transfigurado, brilhante, como o sol, com a luz, a sua roupa também. E eles terminam felizes, dizendo: é bom estarmos aqui, é bom estar, ver, escutar a voz do Pai e ver a face de Cristo em toda a sua glória. E é o que a gente repete, esses três atos no começo de cada oração. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. A gente tem fé nessa presença do Senhor aqui, que está diante de nós, e com quem a gente quer estar junto, que Ele nos vê, que Ele nos ouve. A gente acredita que, além de nos ouvir, Ele nos quer falar, por isso a gente também se dirige a Ele. Ele acredita que, se Ele nos vê, temos esperança que Ele também nos faça ver, nos ilumine, nos dê luzes. E a gente procura estar na sua presença, por um dia, quem sabe, estar na nossa presença também no céu, diante dEle, definitivamente na vida eterna. Por que a igreja nos faz contemplar a cena da transfiguração no começo da Quaresma? Talvez pelo mesmo motivo que Jesus levou aqueles três apóstolos consigo para o alto do Monte Tabor. Para se preparar, aqueles três iam estar também no Horto das Oliveiras, iam ver Jesus se desfazendo em lágrimas, dizendo: minha alma está angustiada até a morte. Pai, tudo te é possível, afaste de mim este cálice. E eles iam ver Jesus como que desmanchado, no sofrimento, na angústia, e por isso a gente acredita foi que quis lhes fazer fortes para poder lidar com aquela situação, para estar preparado, E toda oração cristã tem algo desse papel na nossa vida, tem algo dessa antecipação, dessa contemplação do definitivo, do eterno, do divino, que nos ajuda depois a viver o aqui, o agora, a enfrentar aqui a situação, que eu vou ter que enfrentar essas dificuldades, aquela outra, mas eu me fiz forte na oração, escutando, vendo, contemplando, estando diante de Deus. Os apóstolos depois chegam uma hora que descem lá do Monte Tabor, mas o Evangelho também nos diz que convém rezar sempre e jamais deixar de o fazer, sempre. E é uma ambição cristã, então, muito tradicional essa, de você querer estar sempre na presença de Deus. É bom estar aqui. Sim que é bom, Recentemente, num encontro com jornalistas do Papa, um jornalista falou: Papa, tem algum livro que assim nos ajudaria a entender quem que é o Papa? Um livro que você recomendaria? Não sei qual que de vocês diria, O Idiota, do Dostoiévski. Não foi esse que o Papa recomendou, talvez fosse o que eu recomendasse. Ele recomendou Praticando a Presença de Deus. Um livrinho pequeno, que eu falo, esse livro aqui me marcou muito. Escrito por um frei carmelita do século XVII, chamado Irmão Lourenço. E como era de se esperar, o Papa recomendou, todo mundo quer comprar, fizeram uma nova edição. Teve algum malandrinho lá, falou: Santidade, você não topa escrever um prólogo aqui pra gente?
para aumentar as vendas. Topou, escreveu o prólogo lá, um prólogo bonito, tocante. E eu quis pegar aqui um final, um parágrafo final, mais ou menos resume por que o Papa recomenda esse livro, e que eu achei especialmente bonito e vai ser a pauta da nossa meditação de hoje então. Com toda essa ideia de estar diante de Deus, é bom estar com Deus, é bom estar aqui, a oração, né? Estar diante de Deus. Diz aí o Papa, toda a ética cristã pode ser resumida nessa constante memória da presença de Deus. Toda a ética cristã. Ele está aqui. Essa memória, que é mais do que uma simples recordação, pois envolve nossos sentimentos e afetos, ultrapassa todo moralismo e qualquer redução do Evangelho a um mero conjunto de regras e nos mostra verdadeiramente que, como Jesus nos prometeu, a experiência de nos entregarmos a Deus Pai nos dá 100 vezes mais aqui na Terra. Confiar-nos à presença de Deus significa experimentar antecipadamente o paraíso. Então, rico, bonito e poético, né? Começando do começo, toda a ética cristã pode ser resumida na constante memória da presença de Deus. Toda a ética. Aqui o Papa parece misturar duas coisas, né? Na teologia você tem uma parte que é estudo da ética, que é a moral, teologia moral, os mandamentos, as virtudes, o que você tem que fazer, né? Para seguir uma ética cristã, seguir o Evangelho. Agora, você tem uma outra parte que é o que estuda a oração, que é chamada teologia espiritual. Antigamente se chamava teologia cética e mística, hoje chama-se teologia espiritual. Os graus de oração, a penitência, purificação do espírito, da alma. E o Papa como que colapsa uma coisa na outra. No fundo, toda a ética cristã se resume na presença de Deus. Já Jesus tinha resumido toda a lei moral judaica no amor, né? Amar a Deus e amar o próximo. E agora o Papa como que rastreia esse amor no pensar em Deus, no estar diante de Deus. Essa memória é uma memória, né, que é mais que uma simples recordação, pois envolve nossos sentimentos e afetos, ultrapassa todo o moralismo e qualquer redução do Evangelho a um mero conjunto de regras. Não é, né? Um mero conjunto de regras, não é uma série de coisas que tem que fazer, faz isso, faz aquilo. Não, é uma presença, né? É você estar diante de Deus, que envolve os teus sentimentos, os teus afetos. Cada vez mais no mundo a gente tem essa consciência da centralidade da atenção para definir a tua experiência da vida, o mundo onde você vive. A gente vive num mundo em que o maior produto das maiores empresas é a nossa atenção. Então, o tempo inteiro disputando capturar a nossa atenção para vender, para propagandas. Então, a gente vive onde a atenção é um produto muito escasso. E, no entanto, é o que define a nossa vida, né? O que define o nosso coração, o que define o nosso amor. Ubi amor ibi oculos. Onde está o teu amor, aí estão os teus óculos. Não, aí estão os teus olhos, né? Óculos não é óculo, mas olhos. Ubi amor, ubi oculos. E a gente poderia dizer também, né? Ubi oculos ibi amor. Onde estão os teus olhos, aí vai estar o teu coração também. Vai estar o teu amor, né? Para aquilo que você olha, que você contempla, é onde está a tua vida, onde está o teu coração. E daí todo o drama do nosso mundo é isso, né? Onde é que eu jogo para onde vai a minha oração, minha atenção? O que é um drama dos nossos tempos, mas assim, sempre foi também por outro lado, né? A tendência do homem a dispersar-se com coisas meio fúteis, meio vazias. É famosa a ideia do Pascal, do filósofo Pascal. Toda a infelicidade do homem provém de uma só coisa: não saber permanecer em repouso num quarto. A gente poderia parafrasear, não saber permanecer tranquilo sem celular, né? Hoje em dia seria isso. O cara que é capaz de não tem o celular, estou um dia sem celular. Não, impossível, como assim? Não, estou, e sobrevivi, cara, não morri. Olha só que interessante, né? Você ser capaz de fazer isso, de estar tranquilo, né? Como que preenchido, completo, não preciso, né? Está tranquilo, para Pascal é isso, está tranquilo no quarto. E ele falava, né, do divertissement, dessa tendência, a necessidade de divertir-se, de dispersar-se, de festinha e fofoca e imagens e historinhas. Cara, não, né? Isso acaba sendo uma fuga do peso da vida e, portanto, da vida em si, portanto, de Deus. Se você está sempre distraído, sabendo histórias, é preciso um esforço. Já Pascal tem essa ideia, né, de sair da dispersão para viver a vida com profundidade. Escutei, interessante, uma senhora passou 9 meses num mosteiro budista,
depois seguiu a sua vida, foi embora de lá, mas um costume que tinha lá naquele mosteiro, que era, assim, tempos aleatórios, tinha lá um sino que alguém batia lá no sino, fazia um barulho, e o pacto era, quando você ouvia o barulho do sino, todo mundo parava o que estava fazendo, conversa, cozinhando, sei lá, parava tudo, durante 3 ciclos de respiração. Dá uma aflição, né? A gente não consegue, né? Ficar em silêncio, né? Mas é interessante, e ela dizia, não, isso me ajudou, sabe, a gente parar, né? Aquela paradinha, né? Será que eu quero falar isso mesmo? Será que eu quero clicar aqui? Será que... Quantas vezes não salvaria essa paradinha, né? Parar e refletir. É inclusive algo que também o pessoal das redes sociais se deu conta, daí nasceu o scrolling infinito, né? A tela, a rolagem infinita. Porque no começo você tinha lá, vinha uma lista grande de itens, você listava ali, sei lá, 10, um número fixo, e colocava next page, né? Próxima página. O cara clicava, aí ia para carregar os outros 5, 10 itens, né? Algumas páginas ainda são assim, né? Mas as redes sociais não termina, né? Você vai lá, cadê o fim? Não tem, vai, não termina. Por quê? Porque sempre um pouquinho só, um pequeno passo, né? Deixa eu só ver esse comecinho dessa imagem aqui, me gerou curiosidade, né? Aí no que você puxa, começa o comecinho da outra imagem, né? Aí você olha e é sempre pouquinho, então você fica lá 1 hora, né? Porque quando tem o clique lá na próxima página, é os 3 ciclos de respiração, né? É um momentinho de silêncio, reflexão, que você fala, será que eu quero fazer isso mesmo, né? Será que eu não estou tempo demais aqui? Você toma posse, toma consciência das coisas. Por isso é tão importante você ser capaz, você ter essa posse de si mesmo. Os padres da igreja falam muito para uma pessoa que quer ter vida interior, vida de oração, você só vai chegar no amor a Deus, no puro amor a Deus, passando antes pela mortificação, pela penitência, pelo autodomínio, né? Porque a tua capacidade reflexiva, de alguma maneira, depende disso, nasce daí. Sem isso, sem autodomínio, você não consegue, né? São Bento, na sua regra, ele chega a definir como, assim, a meta da vida monástica, ele define com 2 palavras, habitare secum, morar consigo, habitar em si, habitare secum, morar em si. Está aqui, eu estou dentro, estou fora, o cara está, sei lá, perdido, né? Saiu de si, está descontrolado, uma pessoa superficial, não, uma pessoa que está profunda, né? Como o jovem rico entrou em si. E alguém poderia dizer, mas, Padre Pedro, isso não é meio egoísta? O amor cristão não é o contrário, não é o sair de si? Não é o êxtase, que é isso, sair de, né? Êxtase, você sai, estar fora. O mestre de Santa Teresa, é verdade, é um sair de si, um amor é isso. Mas assim, é preciso diferenciar o êxtase de Santa Teresa da droga êxtase, né? Que é o êxtase que a gente pode... Quem fala da droga fala, sei lá, do sexo, fala do prazer de comprar, do não sei o quê, né? De você estar ali... Que são êxtases também, só que é um êxtase para a superfície do espírito, que não foi para a sensação, para a coisa física. E o êxtase cristão, pelo contrário, é também, entre aspas, sair de si, mas é que acaba sendo como que um entrar em si, no espírito, não na epiderme, não na parte mais superficial da nossa natureza humana, mas o nosso espírito onde está Deus. Alguém já falou, mais que um êxtase, é um êxtase, é um entrar, né? O caminho cristão é isso, é de você entrar, porque aí você vai perder-se naquilo que realmente vale a pena, não, sei lá, num prazer fugaz e passageiro, né? Mas naquilo que não é eternidade, no verdadeiro amor, né? Êxtase. Famoso como Santo Agostinho diz, né? Durante os anos da minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores. Ele era um homem apaixonado, buscando experiências e sensações e prazeres e fama e o dinheiro. E pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração sem saber desejava. Eis que tu estavas dentro e eu fora. Interessante o jogo, né? Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estava comigo, mas eu não estava contigo. Tu estavas dentro e eu fora. Só depois que ele consegue, né? Entrar e descobrir e se dar conta. Não é à toa que o Papa, ele mesmo agostiniano, nos diga isso, que toda a ética cristã pode ser resumida nessa constante memória da presença de Deus.
todo, esse é o caminho, toda a ética cristã. O que é o cristão mais ético, portanto mais santo? É isso, né? É aquele que está mais diante de Deus. Porque assim é como permite que Deus lhe faça santo. E eu queria então, agora para uma segunda ideia da nossa meditação, explorar duas consequências, né? Uma e depois a outra, desse situar-nos diante de Deus. E a primeira é essa, é o quanto isso desperta em nós o amor. Colocar-se diante de Deus desperta em nós o amor por Ele. O amor de que a gente falava na primeira meditação, né? Recentemente, escutei umas aulas de um curso sobre oração. Foi meu professor lá em Roma. E ele começa o curso, é bem extenso e muito assim profundo, ele começa com muitas citações para definir o que é a oração. Que João Damasceno diz, como é que Santa Teresa define a oração, como é que São João da Cruz vai pegando os vários, né, autores místicos importantes. E eu gosto, né, de definições, então depois eu fiquei pensando, tá, e ele faz uma análise, né? Tá, mas eu fiquei, o que é o mais essencial aqui dessas muitas definições? E a minha conclusão pessoal foi que é a oração como elevação da alma para Deus. Muitas vezes se fala, e eu mesmo falo, da oração como conversa, né, como diálogo, como conversa amorosa, como diálogo de amizade, de amor. Mas ao mesmo tempo eu pensava, tá, mas às vezes você pode fazer uma oração, e tem pessoas que fazem, que não tem muitas palavras, é um diálogo, mas é um diálogo de olhares, mais do que de palavras, né? O essencial não é tanto as palavras, mas é a presença, né? É a elevação da alma diante de Deus, me parece. Esse é o mais importante. É esse subir ao Tabor para se encontrar diante dele e assim deixar-se conquistar por ele. O amor vai nascer dessa presença. Quando você está diante daquilo que é belo, a beleza te arrasta, te conquista. Diz aquele soneto que vocês conhecerão: de tudo ao meu amor serei atento, antes se contazeiro, sempre tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Ao atento, ao meu amor serei atento em tudo, atenção, para que assim dele se encante o meu pensamento, mais do que qualquer outra coisa legalzinha que vai aparecer, e memezinho, engraçadinho. Não, mas cara, aqui, isso é mais encantador, isso aqui é mais forte, é mais belo. O que eu tenho que fazer, portanto, é me expor, sabe, ao sol, e ele vai te queimar. Você não precisa, só põe ali, sem filtros, e você já vai sair torradinha ali, sei lá, né? Você vai sair queimada. É algo assim, né? Você se expor ao Monte Tabor, né? Estar diante de ti, estar diante de Deus. Diz a oração eucarística número 2, eu rezei ela ontem. Nós vos damos graças porque nos tornaste dignos de estar na vossa presença e vos servir. E esse trecho da oração apareceu num sonho meu. Às vezes a gente tem sonhos meio maluquinhos, né? E esse foi curioso, que pareceu uma charada em latim. Como assim, né? Realmente eu me surpreendo com sonhos meus mesmo. E era como um filme. Era uma freira, acho que veio, americana, filmes sempre são americanos, né, nos filmes, que o irmão veio para o Brasil, porque o Rio de Janeiro se meteu lá com o crime organizado do Rio de Janeiro, e ela vem tentar resgatar o irmão dela, né, típica coisa. E ela está hospedada num hotel, que é um hotel lá, o Sheraton, que é um hotel famoso, fica na Via Niemeyer, um lugar muito isolado, assim, no meio, tem uma praia particular praticamente, ele cai dentro do mar quase, né, entre Leblon e São Conrado. E o que é um pouco esquisito, uma freira se hospedar no Sheraton, mas tudo bem, no sonho as coisas passam, né. E ela recebe um recado do irmão dela, que está metido lá com os traficantes, meio a um alerta, que é uma charada, que é só essa frase da oração eucarística. Astare coram te et tibi ministrare. Isso está na oração eucarística número 2. Essa que eu acabei de ler em português para vocês. E ali, em frente ao Sheraton, tem uma favela, que é o Morro do Vidigal. E ela tinha visitado uma creche que tem nessa favela, porque eu já visitei essa creche, num trabalho de religião do colégio. Eu fui subir lá no morro para visitar lá a creche e tal. Não sei se eram freiras, mas no meu sonho eram freiras que tomavam conta também nessa creche. E aquela irmã americana visitou lá e falou: porque interessante é que você está aqui servindo a Deus,
cuidando dessas criancinhas, né, fazendo um serviço ali, mas ao mesmo tempo a vista de lá é um negócio estonteante, assim, né? Não é à toa que o pessoal aluga para fazer festa lá no morro, vem gente todo do Rio de Janeiro, às vezes, para participar das festinhas do Vidigal, né? Um negócio meio curioso, tipo Rio de Janeiro, assim, no encontro da favela com a classe média alta, tem umas coisas meio curiosas. Então, é um lugar lindo, né? Uma vista assim. Então, no fundo, essa era o resultado, não sei se dá para a charada era essa, né? No fundo, astare corante tibi mistrare, tipo, sai daí e vai para a creche, né? Porque o hotel ia ser atacado pelos traficantes, começou lá um negócio, não lembro, mas não sei, né? Não sei o quanto disso realmente estava no meu sonho, o quanto foi reconstrução na minha memória depois, é difícil de saber, né? Mas, no fundo, era essa a charada do astare corante tibi ministrare, estar diante de ti e te servir. Isso ficou na minha cabeça e mais recentemente peguei e pus um fundo de tela, né, aqui no tablet, que eu uso bastante, com uma imagem que me inspirava, e essas palavras, coram te, diante de ti. Como que dizendo, o que eu tenho que fazer? Diante de ti, está diante de ti, Senhor. Coram vem de cora, que é pupila, interessante, né? Em latim, né? Cora é pupila. Então, coram é diante de, é um advérbio que diante de, né, de ti. Coram te, diante de ti. Mas vem isso, diante no fundo dos teus olhos abertos, né, da tua pupila, de você que está me olhando. Então, isso resolve a gente, né? O que precisa fazer? Cara, estar diante de Deus, saber-se diante de Deus. Porque isso vai moldar a tua maneira de agir, moldar os teus sentimentos, vai produzir em ti a gratidão e o amor, né? O que implica, não há dúvida, nessa luta por se desapegar, né, das coisas da terra, por não se distrair, essa coisa tão típica da quaresma, de você realmente tentar cortar as distrações e se situar diante de Deus. Coram te, diante de Deus. Porque isso nos resolve, isso é que faz crescer a nossa santidade, o nosso amor a Deus. E por último, diz o Papa nesse texto seu, toda a ética cristã pode ser resumida nessa constante memória. A experiência de nos entregarmos a Deus, Pai, já nos dá 100 vezes mais aqui na terra. Confiar-nos na presença de Deus significa experimentar antecipadamente o paraíso. 100 vezes mais, no fundo, o Papa está evocando como isso aqui é bom, né? E é a segunda consequência que eu queria falar para vocês, para terminar a nossa meditação, que é como que uma consequência da consequência, né? Se você está diante de Deus, já produz esse amor. E esse amor produz essa alegria, essa felicidade de que o Papa fala aqui, né? É bom, né? É bom estar aqui, é bom estar diante de Deus. Experimentar antecipadamente o paraíso, né? A transfiguração é uma certa experiência do paraíso. É bom, eu gosto, né? Quando eu saio do calor, entro num ar-condicionado assim, é bom estar aqui, né? Me vem um pouco, né? Não sei vocês, mas como é bom aqui, vou ficar aqui mais tempo. É bom, enfim, é bom, né? O ar-condicionado, bendito seja o cara que inventou o ar-condicionado. Mas melhor do que o ar-condicionado é estar diante de Deus. É você realmente estar junto dele. Isso de fato preenche, né? Isso de fato nos resolve. Muito bonitas as cartas do irmão Lourenço, né? Que o Papa recomenda. E alguns trechinhos aqui ele dizia: pela minha parte, continuo retirado na profundidade, no centro da minha alma. Ele vai relatando, está transmitindo para outra pessoa essa técnica, esse esforço seu de situar-se sempre na presença de Deus, nunca se esquecer de Deus. Da minha parte, continuo no centro da minha alma, dentro, né? Êxtasis, tanto quanto posso. Enquanto estou assim com Ele, nada temo. Porém, o menor afastamento dele me é insuportável. Interessante, né? Se estamos com Ele, os sofrimentos serão doces e agradáveis para nós. E sem Ele, o maior prazer seria um castigo cruel. Quando você encontra um grande amor, toda a tua experiência da vida se define ao redor daquilo. Se você está junto, você está diante da pessoa amada, sei lá, caso pode estar indo goteira, né? Acabou de casar, vocês estão apaixonados, está tudo errado, mas está tudo ótimo, né? Porque, cara, eu estou aqui com o amor da minha vida, né? Então, e pelo contrário, eu posso estar lá numa suíte, num hotel super chique, num iate, mas eu estou distante da pessoa que eu amo, aquilo tudo fica, né? O amor define toda a nossa experiência da vida. E é isso, né? O amor a Deus passa a definir essa forma positiva da vida. Esses dias, na Liturgia das Horas, estava lendo o relato do Êxodo, que é uma coisa típica da Quaresma, né? Toda essa coisa da travessia, sair do Egito.
E tem esse trecho que diz que Deus endureceu o coração do faraó, e ele diz, várias vezes fala isso, né? E é um pouco esquisito. E aí o faraó se torna mais duro e não deixa Moisés fazer, não dá, né, o que ele está pedindo. E você iria falar, poxa, por que Deus fez isso? Deixa o faraó tranquilo, né? Por que tem que endurecer o coração dele e complicar a vida tanto, né, dos hebreus lá, né? E curiosamente, nesse mesma semana, ali no trecho de São Máximo Confessor, que ele interpreta, ele fala, olha, o sol é o sol, mas assim, tem diferentes efeitos diante seja da argila que da cera. A cera ao sol se derrete, a argila se endurece. O sol é o mesmo, mas o efeito que ele produz, né? E é isso, né? A pessoa, o faraó é essa argila. Não é que assim, Deus fez mal para ele, você vai pecar, não. Ele pecou porque ele quis, né? Deus não faz ninguém errar, né? Mas a presença de Deus pode ser, para o pecador, dolorosa, né? Quando a gente morre, a gente se encontra diante da verdade. Mas talvez eu não queira enxergar a verdade, né? Talvez a verdade seja para mim dolorosa. Essa é a verdade do amor a Deus que quem sabe eu não soube corresponder, não soube ser grato, né? Então aquilo para mim é uma fonte de dor. Agora, se ao mesmo tempo eu fui na minha vida me abrindo à misericórdia, essa presença é uma fonte de consolo e de alegria. É o céu, é a felicidade, né? Quando o amor encontra a gratidão, encontra a retribuição, e aquilo se ilumina, alimenta, é a felicidade, né? É bom estarmos aqui, é bom estar assim diante de Deus. Um filósofo francês do século passado, chamado Gabriel Marcel, foi publicado um diário seu, onde se mistura assim, reflexões metafísicas com a experiência pessoal dele de conversão à fé católica. E é interessante, né, a profundidade do pensamento, que ao mesmo tempo expressa o inefável, que é essa visão de Deus, essa proximidade de Deus. Não posso deixar de registrar que essas iluminações, essas luzes que ele está tendo nas ideias do meu pensamento, são para mim apenas a extensão do outro, da única luz. Então ele volta a falar agora, poxa, da experiência dele de Deus, né? Na verdade, nunca conheci tamanha felicidade. Tenho tocado Brahms, né, que tocava piano, sonatas para piano que eram novas para mim, mas elas sempre me lembrarão esse tempo inesquecível. Eu já prevê que eu vou lembrar, né? Vou escutar essa música, vou lembrar desse momento que eu estou vivendo agora. Como posso conservar essa sensação de Deus dentro de mim? De estar absolutamente seguro e ao mesmo tempo capturado por Ele. Interessante, né? Eu estou aqui. E ele tenta expressar esse paradoxo, né? Estou perdido e achado. Uma distinção típica da sua pensamento é entre problema e mistério. Ele diz, existe, né, o problema é algo que eu encontro diante de mim, que posso objetivamente delimitar e reduzir. E é o objeto das ciências empíricas. São problemas, resolver um problema. Mistério é algo em que meu próprio ser está implicado e comprometido. Eu mesmo estou ali naquele negócio, né? Diante do problema, sou o espectador. No mistério, eu mesmo sou o ator. O problema é simplesmente um dado externo que me é proposto enquanto mistério não está inteiramente fora de mim. É algo que me envolve. Qualquer pessoa é um mistério. Quanto mais na nossa relação com Deus, a gente deve evitar essa postura, né, de controle, de domínio, e pelo contrário, né, saber se apresentar assim, desarmados, pequenos, entregues, para que a gente possa, de fato, viver cada vez mais dominados pela alegria desse perder-se em Deus, perder-se na sua presença. Ninguém viveu isso melhor do que Nossa Senhora, né, que guardava tudo no seu coração, na sua alma. Eu imagino, né, que as mulheres grávidas, talvez com alguma frequência, parem um pouco e se dê conta assim, desse mistério que carregam diante de si, desse milagre de carregar, né, uma outra pessoa aqui, né, crescendo dentro de mim, deve ser uma coisa impressionante, né? E a gente pode imaginar Nossa Senhora fazendo isso, né? Fazendo isso e encontrando não só, né, uma pessoa, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, encarnada no seu seio. E mesmo depois que ela deu a luz continuou dentro dela, né? Sempre, né? Diante de Deus, junto a Deus. Então vamos terminar nós pedindo a ela
nessa quaresma que nos ajude a buscar também nós, através da ascese, da penitência, da piedade, essa presença contínua de Deus junto a cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.